Olá, estamos aqui de volta, né, na nossa aulinha de linguagens. Vamos hoje ver aqui a morfologia. Continuemos aqui. Observe esse fragmento da obra, né, do conto do Machado de Assis, A Cartomante. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele. Corria às cartomantes e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma provinciana de Rita. Preste bastante atenção. Esse texto de Machado de Assis, A Cartomante, ele retrata uma cena, né? A gente observa que é a cena de dois amantes, o Camilo e a Rita. E aí você observa que para criar essa cena, a gente tem algumas características, alguns termos que vai dando, né, essa percepção, que é contentes, o modo, né, como eles separaram. Ele diz que Rita estava certa, né, uma característica. É, ela sentiu, né, ele sentiu-se lisonjeado e o encontro era na antiga rua, então a gente já tem uma característica da rua. Então, esses termos que são utilizados dentro do texto para atribuir características se chama adjetivo. Então, você observa através desse trecho como é importante o uso do adjetivo. Então, dentro dessa morfologia, a gente tem as 10 classes gramaticais, que a gente iniciou vendo aí o substantivo. Vamos continuar e vamos abrir um parênteses para acompanhar aí uma das palavras que são, eu costumo brincar, que é o best friend forever young do substantivo. Então, nós temos aí o adjetivo, que é uma classe de palavras, né? Variável, porque pode flexionar-se em relação ao gênero, ao número e grau. E sua principal função é acompanhar o substantivo, dando-lhe característica ou apresentando algo que o particularize, como a gente viu. Eles saíram contentes, a gente viu rua antiga. Então, a gente vai observando e sentiu-se como lisonjeado. Então, a gente precisa entender que tudo que eu caracterizo, atribuo aí alguma característica ou um estado, é um substantivo. Então, se eu digo casa bonita, né, homem alto, a gente observa casa suja, flor amarela. Então, o substantivo é o centro e em volta dele vai ter algumas palavras que acompanham. Nesse acompanhamento, atribui característica ou estado a este substantivo. Outra coisa que a gente precisa ficar atento é com a mudança da posição de alguns adjetivos, tá? Numa interpretação de texto, você vai ficar atento, porque ao mudar a posição desse adjetivo, a gente também muda o sentido. Por exemplo, ele é um pobre homem, né? E ele é um homem pobre. Observe que no primeiro, ele é um pobre homem, a gente quer dizer que ele é um coitado. E quando eu digo que ele é um homem pobre, eu estou dizendo que ele é sem recurso. Então, observe, no primeiro, o adjetivo ele vem antes do substantivo. E no segundo exemplo, o adjetivo vem após o substantivo. Então, observe como que essa mudança ela vai influenciar também na mudança de sentido. O segundo exemplo diz: aqui está uma simples tarefa, né? E aqui está uma tarefa simples. Então, olha como muda a posição, né? Antes do substantivo, sem importância. Depois do substantivo, fácil. Ela sempre foi uma grande mulher e ela sempre foi uma mulher grande. Então, observe como é importante, até na sua produção textual, você saber colocar esses adjetivos, porque a posição deles vai alterar o significado. Então, no primeiro, antes do substantivo, digna, né? Grande mulher. E no segundo, depois do substantivo, a gente tem aí a questão da dimensão.
Então, fiquem atentos. O adjetivo é uma palavra variável que vai concordar com o substantivo em gênero, número e grau, e ele é utilizado para acompanhar esse substantivo, atribuindo a esse substantivo algumas características ou estado, tá? E particulariza esse substantivo. Então, como a gente viu na cartomante, cria aí uma imagem mais precisa desses personagens e do espaço em que eles fazem parte, tá? Então é muito importante o uso do adjetivo. Aqui eu coloquei mais, né, alguns fragmentos da obra do Machado de Assis para vocês irem percebendo que a maioria dos textos da literatura, não só da literatura, mas da literatura como um todo, utilizam desses recursos morfológicos, desse adjetivo para caracterizar, para a gente ter uma noção dos personagens, do espaço, do contexto em que eles estão inseridos. Então, aqui diz Camilo, 26 anos, é ingênuo na vida, né? Na vida moral e prática. Dizia não acreditar em coisas supersticiosas, como a cartomante, traiu o amigo de infância Vilela com Rita. Então, o que que a gente observa que caracteriza aí esse personagem, né? Primeiro ele diz que o Camilo é ingênuo, né? Ingênuo é uma característica. Mais na frente ele diz coisas supersticiosas. Então, supersticiosa é uma característica de coisas. Então, a gente vai ficar atento. Onde tem substantivo, você sempre vai olhar em volta. No outro exemplo, tem o Vilela, que seu porte grave fazia-o parecer mais velho que a mulher Rita. Então, você observa aí, ó, Vilela, substantivo, velho, tá? É um estado dele, é uma característica atribuída a ele. É traído por sua esposa com seu amigo de infância, Camilo. Então, tudo que eu utilizo para caracterizar é adjetivo, tá? Outra particularidade desse adjetivo que a gente tem que ficar atento é nesse exemplo que eu quero que você comece a anotar, faça seus mapas mentais, observe depois nas questões como que você, se você assimilou bem esse conteúdo. Eu coloquei aqui 4 exemplos. Primeiro tem assim, este é um quadro impressionista. Observe que quadro é um substantivo e impressionista é uma característica do quadro. Eu coloco só, este é um quadro. Aí você é um quadro comum, né? Quando você coloca impressionista, você acrescenta aí uma característica atribuída a esse quadro. Então, você particulariza esse quadro. Mas a gente também tem outra forma de caracterizar esse quadro. Olha o segundo. Este é um quadro do impressionismo. Então, observe que, mesmo assim, do impressionismo atribui uma característica a esse quadro. Então, eu posso afirmar que tanto um quadro impressionista quanto do impressionismo é a mesma coisa. Porém, a gente tem uma particularidade. Nós temos aí no primeiro uma palavra e no segundo a gente tem duas palavras para dizer a mesma coisa. Então, o que que a gente entende? Que o primeiro é um adjetivo, porque caracteriza o substantivo e só tem uma palavra. E no segundo, a gente tem uma expressão com valor de substantivo, de adjetivo, perdão, que atribui uma característica que a gente chama de locução adjetiva. Do impressionismo é a mesma coisa que impressionista. Então, só que do aqui você tem uma preposição mais um nome que é atribuído ao quadro essa característica. Na biblioteca da escola não há livros, observe. Se eu quisesse parar aí, mas eu quero. Que livros são esses, né? Quero caracterizar esses livros também sobre as grandes viagens marítimas. Então, na biblioteca não há livros, observe. Mas quando eu coloco da escola, eu estou caracterizando a biblioteca. Quando eu digo sobre grandes viagens marítimas, eu estou falando livros, né? De livros eu também estou caracterizando livros. O que que eu observo? Que da escola e sobre as grandes viagens marítimas, nós temos aí uma expressão que caracteriza o substantivo. Então, quando a gente tem uma expressão com valor de adjetivo, a gente chama de locução adjetiva. Na quarta, nós temos nossa rede de ferrovias é ultrapassada. Observe, nossa rede é ultrapassada, uma rede qualquer. Quando você coloca de ferrovia, você caracteriza a rede. Só que você não colocou
nossa rede ferroviária. Você colocou de ferrovias, então você utilizou duas palavras com o valor de uma. E aí a gente chama isso de locução adjetiva. Então anote aí, locução adjetiva é toda expressão formada por preposição, seja ela qual for. Nos exemplos que eu coloquei aí é o de, o com e o sobre, mais outras palavras que geralmente essa palavra é um substantivo, tá? Com valor de adjetivo e associa-se ao substantivo para caracterizá-lo. Então, por exemplo, quando a gente fala o homem canadense, o homem de Canadá. Então, você tem aí uma expressão de Canadá e você tem um único termo que é canadense. Os dois dizem a mesma coisa, tá? Então, a locução adjetiva é quando você usa mais de um termo com o valor de adjetivo. Geralmente, uma preposição mais um substantivo, tá? Então, fiquem atentos a isso. A locução adjetiva é toda expressão formada por preposição mais outras palavras e tem valor de adjetivo. Geralmente, essas palavras são uma preposição mais um substantivo. Então, copo de vidro, tá? E nem sempre você vai conseguir fazer essa troca, tá bom? Então, fiquem atento a isso, ok?